En esta sección vamos a estudar a matriz de uma transformação linear. Lembrem que na seção de exemplos e definição de uma transformação linear, tínhamos definido uma transformação quando tínhamos uma matriz determinada inicialmente. E a transformação estava definida justamente como produto da matriz por o vetor apropriado. Por exemplo, se a matriz for uma matriz de 3 por 2, por exemplo, menos 1, 2, 3, 1, menos 1, 1. Então, essa é uma matriz de 3 filas por 2 colunas. Então, o vetor aqui vai ser um vetor que está em R2. E o resultado desse produto vai ser uma matriz de 3, uma matriz coluna de 3 elementos. E cada um dos elementos vai ser o resultado de multiplicar cada fila por essa coluna. Por exemplo, o primeiro vai ser menos x mais y. O segundo é 2x menos y. E o terceiro é 3x mais y. Então, observem que esse produto define a transformação cujo valor no vetor xy dá justamente esse vetor, ou seja, T é uma transformação que pega vetores do plano de R2, né? Pega vetores de R2 e ele transforma esses vetores em vetores de R3. O resultado é um vetor de R3. E essa é uma matriz de tamanho 3 por 2. 3 filas e 2 colunas. Então, toda matriz, de uma forma semelhante, define uma transformação linear entre espaços apropriados. Então, a pergunta é se qualquer transformação linear que eu tome, ela pode ser representada por uma matriz. E a resposta é sim. Então, se tomamos, por exemplo, uma transformação linear entre dois espaços de dimensão finita e pegamos uma base para cada um desses espaços, então eu vou mostrar como pode ser construído a matriz A, que vai nos levar a uma nova transformação entre espaços desse tipo. Então, se eu pego um vetor V do domínio, como essa V é uma base desse espaço vetorial, então V pode ser escrito como uma combinação linear de forma única também desses vetores da base. Então eu vou aplicar T a ambos lados. E a aplicação de T nesse vetor, como T é uma transformação linear, vai ser essa expressão, porque T vai ingressar a cada elemento da soma e logo cada escalar sai da transformação linear e fica dessa forma. Então, o valor da transformação T no vetor V está determinado pelos valores da transformação T em cada um dos vetores da base, ou seja, eu apenas preciso saber quais são os valores da transformação em cada elemento da base para conhecer o valor da transformação linear sobre qualquer vetor. A gente já sabia dessa situação. De fato, provamos um teorema na secção anterior que dizia justamente isso, que quando eu tenho uma base de vetores no domínio e um conjunto qualquer no conjunto de chegada,
Então eu posso sempre construir uma transformação linear que leve cada elemento da base em um elemento respectivo do conjunto de chegada. E isso foi feito graças a esse comportamento que está aqui. Nesse contexto aqui, esse conjunto de vetores do conjunto de chegada é uma base. Então, cada um desses vetores pode ser escrito de forma única como combinação linear desses elementos da base B'. Por exemplo, T de B1 posso escrever como combinação linear dos Ws e os coeficientes eu vou anotar dessa forma. O segundo índice determina o vetor do qual estou encontrando a combinação linear, no caso B1. Então, o segundo índice 1. E o primeiro índice diz de qual dos vetores ele é coeficiente. No caso do T de B2, o mesmo. O segundo índice é 2 e o primeiro índice é a posição de qual coeficiente é. E assim sucessivamente até o último vetor, que é T de Bn, como combinação linear dos dados. Agora eu vou pegar cada um desses vetores e eu vou substituir nessa equação, em vez de cada um desses termos aqui. Isso vai dar a seguinte equação. T de B igual era alfa 1 vezes T de B1. Só que T de B1 era essa expressão que está aqui. T de B1 é todo isso. E eu copiei isso em lugar de T de B1. Mais alfa 2, aqui essa expressão é T de B2. E assim sucessivamente até o último T de Bn, que é essa expressão. Agora o único que vou fazer é reorganizar essa expressão, colocando juntos todos os coeficientes de W1. Fazendo isso, vamos ter alfa 1 vezes beta 1, 1, alfa 1, 2 vezes beta 1, 2, até alfa n vezes beta n, 1, n. Todos são coeficientes do mesmo vetor W1. Fazemos o mesmo com o W2, vamos ter essa expressão, até Wm, onde vamos ter essa expressão. Esses números que estão aparecendo como coeficientes dos vetores W, que formam uma base, são justamente, representam os elementos da matriz de coordenadas de T de B, na base B'. Os Ws formam uma base que foi nombrado como B'. Então, a matriz de coordenadas desse vetor na base B' são justamente esses coeficientes que estão aparecendo aqui. Então, eu coloco a primeira essa, a segunda essa e assim sucessivamente até o último. Só que essa matriz, que tem só uma coluna, pode ser escrito como um produto de duas matrizes, onde a primeira matriz só vai ter como coeficientes os betas. E a segunda matriz vai ter como elementos os alfas, da seguinte forma. Aqui temos só os betas, e aqui temos uma coluna dos alfas. Essa fila por essa coluna dá o primeiro elemento da matriz de coordenadas. E assim sucessivamente, o produto dessa segunda fila por essa coluna dá o segundo elemento até o final. Essa matriz que aparece aqui, que é uma matriz de m filas por n colunas, se chama matriz da transformação linear T e se anota dessa forma, T entre corchetes. Às vezes se especifica quais são as bases que se está considerando. Vamos a deixar assim, sobreentendendo quais são as bases. E essa matriz que está aqui são os coeficientes dessa combinação linear de V com respeito da base que está no domínio. Então, alfa 1, alfa 2 até alfa n são as coordenadas de V na base B.
Então, esse vetor é as coordenadas de V na base B. Então, a matriz de T é essa matriz que está aqui. Agora, observem que vamos olhar agora essas colunas que estão aqui. Eu chamei essa matriz a matriz da transformação linear T. Então, vamos olhar essa primeira coluna que está aqui. Essa primeira coluna é a seguinte. Essa primeira coluna são justamente esses coeficientes que estão aqui. São os coeficientes que provienen da combinação linear de T de V1 com respeito da base dos Ws. Esses são os coeficientes. E esses coeficientes aparecem justamente como primeira coluna. Es decir, que essa primeira coluna é a matriz de coordenadas de T de V1 na base B'. Porque esses coeficientes forman a matriz de coordenadas de T de V1 na base B'. A base B' é W1, W2, W3, Wn. A segunda coluna vai ser a matriz de coordenadas desse segundo vector com respeito da base B'. São justamente estes elementos que figuram na segunda coluna. Aqui, essa segunda coluna. E isso está escrito aqui. E a última igual é a matriz de coordenadas de T de Vn na base B'. E isso está escrito aqui. Ou seja, a matriz da transformação linear T é uma matriz cujas colunas são as matrizes de coordenadas de cada uma das imagens de cada um dos elementos da base do domínio da transformação linear. Então, para achar a matriz de uma transformação linear, o único que temos que fazer é encontrar a imagem dos elementos da base do domínio e encontrar a matriz de coordenadas. Esta matriz que está aqui é justamente a matriz que vem associada à nossa transformação linear, que é a matriz que foi falada inicialmente. E a transformação linear aplicada em um vetor, a matriz da transformação linear aplicada em um vetor é justamente a matriz da transformação linear vezes a matriz de coordenadas de V na base B. Ou seja, realmente a transformação linear vem associada a uma matriz, que é essa, a matriz da transformação linear, de modo que a transformação linear se comporta justamente como produto de uma matriz, né, por os elementos do domínio. Eu vou fazer um exemplo para ilustrar essa situação. Vamos a considerar a transformação linear introduzida na introdução, que é uma rotação de ângulo θ. Então, eu vou pegar a matriz canônica do R2. Em nosso caso, nesse exemplo, a base do domínio e a base do contradomínio vai ser a mesma, a base canônica. Então, o que a anterior observação disse, essa parte aqui, é que para encontrar a matriz da transformação linear, o que eu tenho que encontrar é a imagem de cada um dos elementos da base do domínio. Então, vamos fazer isso. Pegamos E1 e E2 e encontramos a imagem de cada um deles. E1 é 1,0. Então, substituindo aqui, T de 1,0, o x é 1 e o y é 0. Só vai ficar cosseno de θ na primeira componente. Aqui vai ficar seno de θ, y é 0. Então, fica assim, cosseno de θ, seno de θ. O mesmo T de 2, que é 0,1, 0,1, então vai ficar o y, que é 1, e x sume. Então, aqui vamos ter menos seno de θ e cosseno de θ.
E para encontrar a matriz de T, eu pego cada um desses vetores e eu encontro a matriz de coordenadas de cada um desses vetores nessa mesma base. Na mesma base, eu estou pegando a mesma base para o domínio e o contradomínio, porque eles dois são iguais, R2. Então, por exemplo, a matriz de coordenadas, para encontrar a matriz de coordenadas de T de E1, que é esse vetor na base B, eu tenho que escrever o elemento, que é T de 1, T de E1, que é o vetor cosseno de teta e seno de teta. Temos que escrever como combinação linear de E1 e E2, mas essa combinação linear é bem simples. É cosseno de teta vezes E1 mais seno de teta vezes E2. Então, observem que as coordenadas de T1 na base B são esses coeficientes que estão aparecendo aí, cosseno de teta e seno de teta, que são os que estão aqui. Fazemos exatamente o mesmo para E2, T de E2. Observem que a matriz de coordenadas são justamente as componentes da matriz, porque é a base canônica. O mesmo aqui, a matriz de coordenadas de T2 na base canônica vai ser menos seno de teta cosseno de teta. Então, a matriz da transformação linear T tem como colunas justamente esses dois elementos. Essa matriz geralmente é chamada de matriz de rotação de ângulo θ. Ok, vamos fazer então outro exemplo. Agora vamos pegar essa transformação linear de R3 no R3, definida dessa forma. E eu vou pegar de novo, bom, nesse caso eu vou pegar a transformação, a base que é essa, que não é a base canônica. O primeiro elemento não é o elemento da base canônica. Ele é uma base, como vocês podem conferir, calculando o determinante da matriz que tem como filas esses três vetores. Esse determinante é diferente de zero. Então, como disse a fórmula na qual chegamos para encontrar a matriz da transformação linear T, temos que encontrar a imagem de cada um dos elementos da base. Então, pegamos o primeiro elemento, encontramos a imagem desse primeiro elemento, dá 0, 0, 0. É só calcular essa fórmula que está aqui. E aí temos as imagens dos outros dois elementos. Uma vez que temos isso, agora calculamos a matriz de coordenadas de cada um deles na mesma base, porque estamos escolhendo de novo essa mesma base como a base do contradomínio. Então, por exemplo, o vetor T de 1, 1, que é 0, 0, 0, ele pode ser escrito como 0 vezes 1, 1, que é o primeiro elemento da base, mais 0 vezes 0, 1, 0, mais 0 vezes 0, 0, 1. Então, a matriz de coordenadas são 0, 0, 0. Isso é o que está aqui. 0, 0, 0. Calculamos a matriz de coordenadas de T na base B, de T de 0, 1, 0. T de 0, 1, 0 é 1, 1, 0. T de 0, 0, 1, 0.
de 0, que é igual a uma vez o primeiro vetor, 0. Aqui está errado o primeiro elemento da base não é 1, é 0. Mais o segundo é 0 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 0, 0, 0. Então aí temos que a matriz de coordenadas é 1, 0, 0, que está aqui. O mesmo último, que é de 0, 0, 1, é igual a menos 2, 0, 1, que é igual a menos 2 vezes o primeiro vetor, mais 0 vezes o segundo vetor, 0, 1, 0, mais uma vez o terceiro vetor, 0, 0, 1. Aqui não é 0, né? Aqui está errado também. Esse aqui é 1. Então, os elementos da base, as coordenadas é menos 2, 0, 1. Menos 2, 2, na verdade, aqui. Menos 2, 2, 1. Né? Porque menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2, aqui 2 vezes 0 dá 0, fica menos 2, e 1 vezes 0 dá 0, então só fica menos 2, como está aqui. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 dá 0, e fica 0. E menos 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, e 1 vezes 1 dá 1, como está aqui. Ok, então essas são as matrizes de coordenadas de cada um dos elementos. E as colunas, portanto, da matriz da transformação linear são essas três colunas que estão ali. Então, essa é a matriz da transformação linear T. Vamos fazer outro exemplo. A projeção sobre o subespaço, que já calculamos no capítulo de espaços vetoriais, na secção de projeções, era isso. E vamos calcular agora a matriz dessa transformação linear. As projeções também são transformações lineares. Então, vamos calcular a matriz dessa transformação linear nessa base que está aqui. Vocês podem conferir, essa é uma base de R3. A projeção é uma transformação, projeção sobre S, é uma transformação que vai do R3 no R3. Então, qual é a matriz dessa transformação linear? Então, pegamos essa base. Essa base eu escolhi premeditadamente. Esses dois vetores são dois vetores que formam uma base de S. Esses dois formam uma base de S. Estão em S, os dois. E esse vetor é perpendicular a S. Eu escolhi dessa forma porque a projeção temos que encontrar a matriz de coordenadas de PDS do primeiro vetor, 2, 2, 1, 0. E a projeção sobre S de 2, 1, 0, como 2, 1, 0 está no subespaço S, a projeção de um vetor que está no mesmo S, a projeção de um vetor sobre S, a projeção de um vetor que está em S,
sobre esse é o mesmo vetor. Então essa projeção vai ser o mesmo vetor, 2, 1, 0. Como ele é um elemento da base, então isso pode ser escrito como da seguinte forma. Uma vez o elemento da base, 2, 1, 0, mais 0 vezes o segundo elemento da base, que é menos 3, 0, 1, mais 0 vezes o terceiro elemento da base, que é 1, menos 2, 3, mais 0. Então, essas são as coordenadas do vetor, que é 1, 0, 0. O mesmo é a projeção do segundo vetor, que é menos 3, 0, 1. Como ele também está no S, a projeção vai ser ele mesmo. Então, isso vai ser 0 vezes o primeiro vetor, mais uma vez o segundo vetor, que é ele mesmo, mais 0 vezes o último vetor. Então, as coordenadas são essas, 0, 1, 0, que está aqui. E, finalmente, a projeção sobre esse do vetor 1, menos 2, 3. Só que esse vetor que está aqui é perpendicular a esse, então a projeção dele vai ser 0, 0, 0. Então vai ser 0 vezes o primeiro vetor, mais 0 vezes o segundo vetor, mais 0 vezes o terceiro. Então a matriz de coordenadas é 0, 0, 0, como está aqui. Essa é a matriz de coordenadas. Portanto, a matriz dessa transformação linear é essa matriz respeito dessa base. Estou considerando essa como base tanto do domínio como do contradomínio. Se escolhemos outra base, por exemplo, a base canônica, sobre o mesmo espaço R3, a matriz da transformação linear, fazendo o mesmo processo, vai dar essa matriz, que não é tão simples como essa e é completamente diferente. Para começar, é completamente diferente dessa outra matriz e não é tão simples como essa matriz. Então, observem que quando mudamos de bases, a matriz da transformação linear também muda. Claro, um problema interessante e importante dentro da álgebra linear é procurar uma base, então, de modo que a matriz da transformação linear seja o mais simples possível. Então, esse problema vai ser abordado no capítulo seguinte de autovalores e autovectores. Ok, então, como já vimos, a cada transformação linear podemos fazer-lhe corresponder uma matriz, que é a matriz da transformação linear, quando fixamos uma base de entrada. Claro, se mudamos de bases, a matriz da transformação linear também muda. Mas se de início fixamos uma base para cada um dos espaços, para o conjunto domínio e para o conjunto de chegada, e calculamos respeito dessas bases fixas, as matrizes das transformações lineares, então temos uma associação, uma função que associa a cada transformação linear a matriz, uma matriz que é a matriz da transformação linear, respeito dessas bases que estão já fixas desde o início. Então, se temos duas transformações lineares, T e S, por exemplo, vamos ter duas matrizes. Então, a situação é a seguinte. Temos dois conjuntos. Aqui está o conjunto de todas as transformações lineares de V no W. E aqui está o conjunto de todas as matrizes de tamanho n por m.
Então, aqui pegamos uma transformação linear qualquer e temos a matriz dela. Já fixamos, né, uma base tanto de V quanto de W. Se pegamos outra transformação linear aqui, também temos a matriz dela. E se fixamos, se encontramos a soma, podemos somar as duas transformações lineares, né? E calcular a matriz dessa soma. Então, perdão, isso está errado. Então, se temos essas duas transformações lineares, podemos encontrar a soma das transformações lineares e a matriz dessa soma. O interessante é que a matriz da soma dessas duas transformações lineares é justamente a soma dessas duas matrizes. Isso é o que diz aqui. A matriz da soma de duas transformações lineares é a soma das matrizes. O mesmo com o produto por um escalar. Se eu pego t e multiplico por um escalar alfa, e encontramos a matriz dessa transformação linear. Então, a matriz dela é justamente alfa vezes a matriz da transformação linear t, como está aqui. Ou seja, o escalar pode ser tirado da transformação. Também temos a composta de transformações lineares. E a matriz da composta das transformações lineares é o produto das matrizes, é o produto das matrizes de cada uma das transformações lineares na mesma ordem. A matriz da transformação linear identidade é a matriz identidade também, ou seja, a correspondência entre as transformações lineares e as matrizes das transformações lineares é muito boa. A soma é transformada em soma de matrizes, o produto por escalar é transformado em produto por escalares, e o produto a composta de transformações lineares também é transformado em uma nova operação entre matrizes, que é a multiplicação. Ou seja, aqui temos a T composta com S, por exemplo. Não está muito correto isso, mas vamos a supor várias coisas aí. Então aqui aparece o produto das matrizes. Quando a composta e o produto podem ser feitos. E o mesmo aqui, a transformação em identidade. Do outro lado temos a matriz identidade, que é uma matriz quadrada, etc. E finalmente a transformação T pode ter a inversa dela. E claro, temos a matriz dessa inversa. E a matriz dessa inversa é justamente a inversa dessa matriz. E é uma coisa interessante, se ela é inversível, se a transformação é inversível, então a matriz dela também é inversível. Aqui é a matriz da identidade, né? Que dá justamente a matriz de identidade. Então, todas essas propriedades têm essa associação entre transformações lineares e matrizes. Essa função é tão boa que, em primeiro lugar, é recíproca, ou seja, a cada transformação linear é associada exatamente uma matriz, e a cada matriz é associada exatamente uma transformação linear, de forma única. Esse fato ajuda muito em muitas ocasiões, porque em várias ocasiões os espaços vetoriais V e W podem ser objetos muito estranhos.
e saber, por exemplo, qual é a inversa de uma transformação linear e outro tipo de operações sobre transformações lineares pode ser muito difícil em contextos, nesses contextos. Então, mas a gente já conhece bastante de como se operam matrizes. Então, é muito mais simples, por exemplo, saber qual é a natureza de uma determinada transformação linear, analisando a matriz da transformação linear. E isso é o que vamos fazer muito frequentemente. E, além disso, essa propriedade está dizendo que praticamente o mais importante de uma transformação linear é sua matriz. Isso está o que está dizendo o, o teorema. Como um exemplo de aplicação desse fato, vamos a ver de novo a transformação linear de R2 no R2, representada por essa rotação. Então, já vimos que a transformação linear T tem como matriz respeito das bases canônicas essa matriz, que é inversível. E a inversa dessa matriz é justamente essa matriz. E essa que é a inversa dessa matriz, é fácil comprovar que essa inversa, só multiplicar os dois, vai dar exatamente a identidade. E essa matriz, que é a inversa dessa matriz, é a matriz da transformação linear inversa, que por sua vez já sabemos como ela é uma matriz inversível, encontramos aqui sua inversa, então a transformação linear também é inversível. E a inversa da transformação linear tem como matriz essa matriz que está aqui. Então, como ven, eu não preciso encontrar a inversa da matriz da transformação linear para saber se ela é ou não inversível. É só olhar a matriz da transformação linear original. E nem precisamos conhecer a inversa explicitamente. Eu posso conhecer ela através da inversa da matriz diretamente.